Amém, amém. Amém, irmãs. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, estão no Brasil, e boa tarde, que estão na Europa. Eu me chamo Edna e moro aqui na Itália há mais de 25 anos. Sou casada com um italiano e sou da igreja Projeto Vida, do pastor Paulo e pastora Sandra. Amém. Contarei meu testemunho. Primeiro eu vou ler Mateus 11, 28, 30, onde Jesus convida os cansados a virem a Ele, pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, oferecendo descanso verdadeiro. Amém, irmãs. Glórias, aleluia. Irmãs, há três, tem uns 3 anos, mais ou menos, e foi descoberto que meu marido tem a demência, demência frontal e Parkinson. Meu marido foi internado antes de descobrir essa, essas enfermidades, ele teve várias crises epiléticas. Até então, eu pensava que era só a crise epilética, que o problema era só esse. Mas aí depois, as últimas crises que ele teve, foi internado e ficou um mês no hospital. E ali descobriram essas enfermidades. Ok, aí depois ele saiu do hospital, depois de um mês, veio para casa. Aí depois de um ano, ele teve uma outra crise e foi internado. Nessa internação, ele ficou entubado, ele não comia, ele não respirava, ele não se movia e não escutava. E estava dormindo. Então, to- é, todos os dias eu ia, cada dia que eu chegava ali no hospital, aí entrava na sala dos médicos, né? E os médicos passavam todo o laudo e falava que já davam o diagnóstico deles, né? Já dava que não tinha mais nada para se fazer, né? E cada dia que eu ia ali, quando eles falavam o diagnóstico, falavam tudo aquelas coisas, eu declarava o Senhor. Eu dizia, Senhor, está em tuas mãos. Em tuas mãos está. Seja a tua vontade, Senhor. Não é a minha e nem a dos médicos. E todos os dias que eu ia ali, olha, eu entrava ali, quando era para eu ir, eu suplicava tanto, Senhor, porque eu não queria ver meu marido naquela situação que estava, todo entubado naquela situação, e outros pacientes do lado também. E aí eu pedia força ao Senhor para poder entrar. E aí, os dias que eu fui indo, aí ele começou já o melhoramento. Já se movia um pouco, ou já se mexia um pouco, os olhos abertos, mas ainda estava entubado, ainda estava com o oxigênio, ainda comia pela sonda. E ali eu ia, chegava lá, falava com ele, ele respondia com os olhos. E ali, todos os dias que eu ia, irmãs, pode imaginar o que é que eu passava ao entrar ali.
Mas ao entrar, eu sempre clamava ao Senhor, eu sempre suplicava ao Senhor. E eu dizia, Senhor, está em tuas mãos, Senhor. No outro dia que eu cheguei, aí como ele não falava, né? Aí os médicos vieram e disse, olha, é, acho que a gente vai ter que abrir aqui, porque como ele não está falando, a gente vai ter que abrir e botar um aparelho aqui. Olha, quando me falou isso, eu disse, eu dentro de mim, eu falei lá, eu nem disse dentro de mim, eu disse, olha, eu creio que meu marido não vai sair daqui com esse aparelho aqui, não vai ser aberto. Eu falei meio dos médicos, todos que estavam lá. Aí, ok. Passou os dias que eu ia e os melhoramentos estavam acontecendo. O milagre do Senhor estava acontecendo. Ele já se mexia, ele já, ele já estava com os olhos abertos, já falava um pouco, já tinham tirado o oxigênio. O Senhor, devagar, devagar, estava já fazendo o seu milagre. Não era por mim, não era pelos médicos, não era pela minha vontade, era pela vontade do Senhor. E ali meu marido ficou mais um mês no hospital. E aí depois, devido aos melhoramentos que ele teve, como ele já estava comendo também, já estava comendo normal, se alimentando normal. E aí tiraram ele de lá, dessa, dessa UTI, e colocaram em uma outra sala, que são pacientes que já estão com bons movimentos, que já está comendo, né, que está se falando, e aí foram para outro quarto. E aí chegava lá, todos os dias eu ia, os horários de visita, e aí todos os dias eu ia, e eu sempre declarando o Senhor, Senhor, seja a tua vontade de como ele vai sair daqui. E ali ele ficou mais um mês, foi praticamente 2 meses. E aí depois, os médicos, a última vez que eu fui lá, o médico aí disse, olha, ele já pode ir para casa e, e em casa vai ter que vai ter que preparar aquelas camas de médico, as camas que eles têm lá, né? As camas que levanta e faz essas coisas. E eu sempre declaro de mim, isso não vai precisar em nome de Jesus. Aí vai ter isso, aquilo, falou um bocado de coisa lá. Ok, chegou o dia, meu marido saiu de lá sem nada, sem nada, né? Então, vimos para casa, e aí quando chegamos aqui, aí estava a família dele, né? Aí falando, né, que ia ter que ter essa cama, sei o quê, falando um bocado de coisa, e eu ali declarando dentro de mim, eu disse, Senhor, a última palavra é sua, o Senhor é que vai dizer o que vamos fazer. E aí, até então, nem meu marido não precisou da cama de hospital, meu marido ficou numa cama normal, e só que ele tinha muita dificuldade ainda para se levantar. E aí, na cama, eu endireitava ele, colocava ele um pouco sentado, né, para poder tomar café, para poder eu dar comida a ele, água, todas essas coisas. E para limpar ele, tudo eu fazia na cama, porque ele ainda não conseguia ainda se levantar, ou então eu ajudar para levantar, porque se eu fosse ajudar para levantar, ainda era muito peso para mim ou para outra pessoa. Aí começou a fazer a fisioterapia, um fisioterapeuta vinha 2 vezes na semana e fazia fisioterapia, e aí começava a colocar ele sentado, para ele ter o equilíbrio, fazia tudo aquilo que o fisioterapia fazia.
O fisioterapia ele vinha 2 vezes na semana. Os outros dias, como eu vi aquilo que o fisioterapeuta estava fazendo, eu comecei a fazer também. E aí meu marido começou a ficar sentado, pela honra e glória do Senhor. Ele começou a ficar sentado, e ali eu já comecei dar o café a ele sentado, sem ele sentado sozinho, sem se segurar, sem nada. Para almoçar também, a mesma coisa. E aí foi. O Senhor foi fazendo o seu milagre. E aí depois eu comecei também a colocar, já levantar ele e colocar ele na cadeira de rodas. E aí eu levava para a sala, e aí para poder ele tomar o café, almoçar, levava para o banheiro para poder ele escovar os dentes. Aí eu deixava que ele mesmo fazia para poder escovar os dentes deles, mesmo com dificuldade, mas eu deixava ele fazer, porque não podia interromper, né? Então, ali, meu marido foi, graças ao Senhor, ele foi se desenvolvendo pela honra e glória do Senhor. Pelo momento, ele ainda não está andando. Estou dizendo pelo momento. Isso eu estou dizendo pelo momento porque eu creio que o Senhor fará um milagre ainda. Então, ele ainda não está andando e eu é que cuido dele, faço tudo, lavo tudo. E ainda, irmãs, eu ainda te digo, o Senhor ainda me dá força para eu sair de manhã, dar o café a ele e ainda sair de manhã para ir trabalhar. E aí, quando volto, já levanto ele da cama, lavo ele, preparo ele todo, coloco na sala e o, Se- uma, o Senhor tem dado uma força a mim, força espiritual e fisicamente. Porque se não fosse o Senhor na minha vida, eu te digo que espiritualmente eu estava, não sei nem como. Fisicamente também, eu não sei dizer como é que eu estava. Então, são todos os dias isso que eu faço, glorificando ao Senhor, cantando louvor ao Senhor e agradecendo o Senhor. Não é fácil a gente agradecer, mas o Senhor falou comigo, filha, faz só agradecer e glorificar a mim. E é o que eu tenho feito. Quando começou isso tudo, o Senhor já tinha me falado que não era para eu perguntar o porquê que isso aconteceu com ele. E eu obedeci ao Senhor e eu nunca perguntei ao Senhor o porquê. E vou dizer que não é fácil, penso que não é fácil para cada uma de nós passarmos pelas situações que estamos passando, mas como fala, né? A palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, ele nos fala que ele, ele nos dá, né, o fardo, né, conforme aquilo que nós possamos suportar. O Senhor não dá um fardo a ninguém que não possa suportar. A gente chora, a gente se preocupa e tudo, mas é o Senhor que nos dá força. É o Senhor que nos dá força a cada dia em nossas vidas, em nossas provas, em nossas lutas que nós passamos, mas temos que aprender a glorificar, agradecer ao Senhor por qualquer situação. Porque não devemos agradecer ao Senhor quando estamos bem, sem situação nenhuma, né? Mas nós temos que agradecer nos momentos, glorificar o Senhor nos momentos de prova e de luta. Porque nós fazendo isso, o Senhor vai operando. O Senhor vai operando milagres, o Senhor vai operando
em nossas vidas, dando força, né, espiritualmente, que é o mais importante, e, e ainda passo por provas e lutas, e ainda glorificando, adorando o Senhor por tudo, por tudo. Choro diante do Senhor, eu disse, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Todas as coisas o Senhor sabe. Eu não sei de nada. Eu sei desse momento aqui que eu estou passando, mas depois eu não sei o que, é que o Senhor está preparando. Mas eu glorifico por aquilo que o Senhor vai preparar, seja o que for, seja como for. E de vez em quando também, é, devido a essa doença, né? De vez em quando meu marido fica um pouco, ele fica, como é que se diz? Tipo assim, ele diz, tem aquilo ali, não quero, tem aquilo ali, olha, olha, amor, tem aquilo ali. Não, aí quando vou mudar roupa, não, não me tira essa. Aí disse, não, aí eu com calma, disse, não, amor, temos que tirar essa, porque esse é o pijama, temos que trocar. Aí ele insiste, dizer, não, não quero. Então, faça a vontade dele, deixa ali daquele jeito que tá. Quando passa esse momento dele de confusão, aí ele já vai aceitando fazer as coisas. E olha que não é fácil quando ele passa esse momento de confusão. E eu só suplicando ao Senhor, ao Espírito Santo, repreendendo toda essa confusão na mente dele. E, irmãs, só o Senhor, viu? Só o Senhor em nossas vidas. Quem seria nós se nós não tivesse o Senhor? A Trindade em nossas vidas, Deus Pai e o Espírito Santo. Quem seria de nós? Nós não somos nada, 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 nada. E o Senhor tem me dado forças, forças. Às vezes eu vou trabalhar no meio da estrada, eu vou chorando e glorificando o Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus por todas as coisas, Senhor. Glória a Deus, meu Pai, por toda a chuva, que eu estou toda molhada. Glória a Deus, Senhor, cansada e tudo. Glória a Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome. E queria falar um pouco também sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, como nós sabemos, ele é o nosso consolador, né? Porque o Senhor Jesus, quando ele foi, ele deixou já um consolador, que é o nosso Espírito Santo. Pois ele é o consolador e guia. João 14, 26. O selo da nossa salvação. Efésios 1, 13. O que nos capacita, Atos 1, 8. E que produz frutos com amor, alegria e paz. 1 Gálatas 5, 22 e 23. Habitando em nós como um templo de Deus. 1 Coríntios 6, 19. Se a gente for olhar quando a gente lê a Bíblia, a gente vê muitas passagens falando sobre o Espírito Santo, né? E nós não podemos esquecer do Espírito Santo, do Consolador. Irmãs, eu vou te dizer que eu passei um tempo que eu só orava Deus e Jesus. E não sei, foi devido às situações que foi, eu estava esquecendo do Espírito Santo. E um dia eu assistindo, né, da nossa igreja lá no Brasil, e um pastor que
que era da igreja que eu frequentava, ele estava, e ali ele falou do Espírito Santo. Começou a falar do Espírito Santo. Ali o Senhor me fez voltar e me disse: olha, o meu Espírito Santo, você tem que voltar a procurar o Espírito Santo, o meu Espírito Santo. Daquele dia ali para cá, eu comecei, eu comecei a procurar o Espírito Santo, a procurar não, né, que ele estava do meu lado, mas eu procurei enxergar ele, né, como o nosso amigo, que ele é nosso amigo, Espírito Santo. E o Espírito Santo começou de um modo incrível sobre a minha vida espiritual. E eu pedi perdão porque eu não estava buscando, né, o Espírito Santo. E eu comecei a ler um livro, que eu li esse livro há muitos anos atrás, que é o Bom Dia Espírito Santo, de Benny Hinn. Esse é um livro, quem nunca lê esse livro, vai ler esse livro, porque é forte o que tem ali dentro. E quando acabamos de ler esse livro, não, durante a leitura do livro, o Espírito Santo ali já vai operando nossas vidas. E quando acabamos, o Espírito Santo entra profundamente nas nossas vidas espirituais. Porque eu comecei a ler, e depois que eu acabei aquele livro, o Senhor falou comigo profundamente, o Espírito Santo falou comigo profundamente, que eu tenho que ter ele ao meu lado. Sempre, em tudo, no que eu for fazer, no que eu for falar, eu tenho que ter ele do meu lado. E eu glorifico ao Senhor porque eu voltei o que eu não estava fazendo por esse tempo que eu estava no Brasil e tinha muitas experiências com Deus Pai e o Espírito Santo. E o Senhor me fez voltar tudo. Me fez voltar tudo. E não sei se as irmãs estão ouvindo esse louvor que fala Deus lá está. Não sei se as irmãs estão vendo, ouvindo. Dá para ouvir mais ou menos, amiga. Então, o que Deus tem para nós já está pronto, ainda que a nossa ansiedade nos permita enxergar. Vamos aprender a lançar pão sobre as águas. Como o futuro, não podemos se preocupar, porque Deus já está lá. Deus já está lá, irmãs. Deus já está lá. Deus já está além do além. E glórias, aleluia. Que Deus preparou o nosso futuro. Não preparou só o meu, mas o seu futuro também. Seja qual for a situação que a irmã está passando. Mas Deus já preparou. E glorificamos ao Senhor. Glorificamos ao Senhor. Porque sabemos que nas mãos deles nós estamos seguros. Então, o que Deus tem para nós é tudo pronto, irmãs. É tudo pronto. Basta nós buscar mais, mais e mais e mais
da Trindade, que é o Pai, Filho e o Espírito Santo. Não podemos, irmãs, esquecer. Não podemos. Não podemos porque nós temos a Trindade diante de nós, de qualquer situação. Glórias, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Entra, Espírito Santo, nos nossos corações. Espírito Santo, pela tua misericórdia. Tira toda a ansiedade, preocupação, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor está perto de nós, Senhor. Oh, Espírito Santo, nos visita neste momento, Espírito Santo. Visita cada uma de nós, Espírito Santo. Visita a nossa casa, as nossas provas, as nossas lutas. Oh, Espírito Santo, guia nós, guia cada uma de nós. Nós não podemos esquecer aquilo que a gente for fazer, que a gente venha pedir a tua direção, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, entra dentro de nós, dos nossos corações. Queima tudo aquilo que não te agrada. Tudo aquilo que não te agrada. Oh, Espírito Santo, que vem estar sempre presente em nossas vidas, que nós venha buscar a cada dia, ao nosso deitar, ao nosso levantar, ao nosso dia, ao no trabalho, seja aquilo que a gente for fazer. A gente tem que chamar o Espírito Santo em tudo, em tudo, em tudo. E glorificamos o Senhor, porque Ele deixou um Consolador. E esse Consolador nós não podemos esquecer desse Consolador. Que Ele é que nos consola, nos sustenta, nos guia em qualquer situação. Glorificado seja o teu nome, Pai, porque Deus já está lá. Já preparou tudo, irmãs. Já preparou tudo. O Senhor já preparou uma eternidade para a gente. Para que melhor? Sabemos que ali na eternidade nós não teremos mais dor, nós não teremos preocupação, não vai ter doença, não vamos lembrar das coisas passadas. Nós vamos estar ali só a glorificar e a adorar o Senhor. Para que futuro melhor do que esse? Esse é o meu futuro que eu quero, que se eu pudesse eu já estava nesse futuro aí. É esse futuro que eu quero. Futuro materiais, isso aí, o Senhor, se é da permissão do Senhor, o Senhor nos dá. Se não, amém, glória a Deus. Mas nós temos que nos preocupar com o futuro, o nosso futuro na eternidade. É esse o futuro de cada um de nós. É esse o futuro que nós também temos que orar, interceder pelas nossas famílias, para eles também ter esse futuro, que é o futuro da eternidade. O Senhor está nas portas, não tem tempo, não tem tempo de a gente estar se preocupando com outras coisas. A gente tem que preocupar com esse futuro, a eternidade. Porque quando o Senhor vier, a gente tem que saber que nós vamos para essa eternidade. E lá não teremos mais dores. Lá não teremos mais dores.
Glórias, aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Senhor, meu Pai, te agradeço, Senhor. Te agradeço, Pai, Filho e Espírito Santo. Te agradeço pela força que tem me dado. Te agradeço por tudo aquilo que estou passando. Te agradeço, te glorifico. Graças a ti, Senhor. Graças a ti, Senhor. Porque a cada dia o Senhor nos dá força. O Senhor nos dá força para seguir, para chegar nessa eternidade que nós estamos esperando. Amém, irmãs? Agradeço às irmãs pela oportunidade e essa fica a palavra que nós não temos que esquecer do Espírito Santo e que nosso futuro já está pronto. Amém, irmãs? Obrigada.